eu sou a professora Lídia e na aula de número 24 do primeiro ano do ensino médio, nós vamos estudar sobre potência. Então, a primeira coisa, antes de entrar no conteúdo e no conceito em si, nós vamos contextualizar e entender a que se aplica esse contexto de potência. Então, a potência ela vai ter a ver com energia, e aí você precisa entender que não importa o tipo de energia. Não importa se é uma energia mecânica, se é energia elétrica, não importa o tipo de energia, porque ela vai tratar de transformação de energia, mas não de um caso específico. Não importa se é um tipo de energia renovável ou não, mas você entende que o conceito de potência atrela-se a um conceito geral de energia na qual vai estar transformando e passando por vários processos de transformação, independentemente do tipo da energia. Então, conceituando já a potência, entendendo que associa-se à energia, a gente vai definir como o quê? Ela pode ser definida como a taxa de realização de trabalho a cada segundo, ou também podemos chamar de consumo de energia por segundo. Então, vai ser o quê? Vai ser um processo de trabalho que será realizado, e isso no intervalo de tempo. Esse trabalho realizado, ele tem a ver com o processo de transformação de energia de um tipo para outro. Quando acontece isso, fisicamente, nós podemos afirmar que um trabalho foi realizado. E aí, neste caso, então, esse trabalho realizado no intervalo de tempo será a potência. Para você entender melhor, eu trouxe um exemplo que relacionando a uma máquina, e dizemos que uma máquina é mais potente que outra máquina quando ela é capaz de realizar a mesma tarefa em um tempo menor, ou ainda realizar uma quantidade maior de tarefa no mesmo intervalo de tempo. Então, imagine o seguinte, que tem uma máquina, pode ser um liquidificador, por exemplo, tem 2 liquidificadores. E aí, tem uma tarefa a ser realizada, vai ocorrer o processo de transformação de energia, ele precisa triturar, digamos assim, um determinado material, e um liquidificador faz isso mais rápido do que o outro. Qual é a diferença aí que pode ocorrer entre um e outro? Essa diferença pode estar associada à potência, ou seja, pode estar associada à capacidade de um deles realizar mais giro, esse movimento de rotação, mais energia cinética. Então, se um gira um pouco mais, ele vai triturar esse material mais rápido, ou seja, ele tem uma potência maior porque ele é capaz de realizar mais trabalho no mesmo tempo que um outro material. Isso é muito importante porque vai interferir, por exemplo, diretamente no preço de um material. Quanto maior a potência, quer dizer que mais trabalho ele consegue realizar. E isso torna esse material, digamos assim, mais eficiente que o outro, o que vai tornar ele também um pouquinho mais caro. Quando a gente tratar de potência, vamos fazer aquele cálculo, vai ter um valor associado à potência e também tem uma unidade de medida no sistema internacional. Essa unidade de medida, a gente lê ela como watts, que é em homenagem ao cientista que realizou vários trabalhos sobre potência, e aí é representado pelo W, observação, esse W tem que ser maiúsculo. E esse watts, ele também tem um significado que associa-se ao conceito de potência. Então, toda vez que você falar de watts, quer dizer o quê? A quantidade de joules por segundo, tendo em vista que a unidade de energia ela é dada em joule. E a potência é o quê? Essa energia no intervalo de tempo. Então, o watts aí vai significar joule por segundo. Essa transformação de energia aí num determinado intervalo de tempo. Conceituado, nós vimos que vai ser essa capacidade de realização de trabalho, ou seja, de transformação de energia. Mas você precisa entender o que é esse trabalho mesmo. Então, o trabalho ele vai ser essa medida de transformação de energia, ou em outras formas de energia, mediante a aplicação de força. Então, digamos que tem um tipo de energia, quando se aplica força, depende do tipo e depende do tipo de energia também, depende do tipo da força. Mas quando aplica força em um sistema, essa energia pode se transformar em um outro tipo, isso é justamente o trabalho. Para calcularmos a potência, vai ser o quê? Vai ser P é igual a essa letrinha grega que a gente lê tal, dividido por ΔT. Então, esse cálculo de potência, ele é o trabalho dividido pelo tempo na qual vai ser esse trabalho realizado. E se você quiser saber, por exemplo, o consumo de determinado material, ele vai ser aquele trabalho ali e vai ser a multiplicação da potência pelo intervalo de tempo na qual esse material fica em funcionamento, digamos assim. Agora, esse conceito de potência, ele pode se aplicar em várias áreas, em várias formas de energia, eu vou tratar de alguns com vocês aqui. O primeiro é a potência realizada à mecânica. Se você lembra,
tem uma energia ou um tipo de energia que a gente chama de energia mecânica e ela é a soma das energias cinéticas com potenciais. Eu trouxe um exemplo e aí na imagem você pode verificar que enquanto essa pessoa desce e sobe na pista de skate, a gente verifica um processo de transformação de energia mecânica. Se tu verifica, no primeiro caso, quando ele está na parte superior da pista, ainda não está se movimentando, mas mesmo assim ele tem um tipo de energia. Essa energia é a energia associada à altura dele, chamamos de energia potencial gravitacional. Quando ele desce, além de altura, ele vai ter velocidade. E aí também tem um tipo de energia associado à velocidade, que é a energia cinética. Então nós temos que essa altura vai se transformar em velocidade e posteriormente em altura de novo. Isso é um processo de transformação de energia cinética para energia potencial gravitacional e assim sucessivamente. Então, neste caso, temos transformação de energia que acontece naturalmente a partir de outras grandezas físicas, como velocidade e altura. Também podemos observar isso daqui, essa transformação de energia, por exemplo, numa hidrelétrica, que a maior parte da energia produzida no Brasil e utilizada também na nossa matriz energética vem por meio desse tipo de energia aí. E como que ela funciona? Primeiro tem um reservatório na qual tem uma barreira e é acumulada ali água. Observe que tem uma altura muito grande ali, quanto maior a altura da barreira, maior essa energia que está acumulada ali. Ou seja, maior a força com que a água vai descer nesses dutos. E a partir daí, essa água que desce no duto vai girar as turbinas, passar por um gerador e vai transformar isso em energia elétrica e fazer a distribuição nas linhas para ser utilizada em residências, em ambientes comerciais ou não. E mais um tipo de energia, que é a partir daqui que surgiu a explicação mesmo, que foi nas máquinas térmicas. Também temos processo de transformação de energia, aqui voltando a nossa visão lá para a Revolução Industrial, quando começou a mudar muita coisa, e aí essas ideias das máquinas térmicas funcionavam muito para transformar energia em forma de calor para a energia cinética, por exemplo. Isso se aplicava para deslocamento de navios, por exemplo, tinha as caldeiras, e através dessa queima do carvão, fazia com que os navios se deslocassem. E, inclusive, os carros também funcionavam por meio dessa queima do carvão. Então, o que a gente tinha? Transformação de energia por meio do calor, essa energia era transformada em energia cinética para gerar movimento. Foi a partir daí, dessas ideias de máquina térmica, que o James Watt fez a explicação toda para o conteúdo de potência. E também isso pode ser aplicado à eletricidade. Na eletricidade, como que vai ocorrer esse processo? Se dá por uma diferença de potencial que vai ter em algum dispositivo ou na rede elétrica ali. Por conta dessa diferença de potencial, essas bolinhas, digamos, que tem aí com sinal negativo, representam os elétrons. Ou seja, essas cargas elétricas vão se deslocar no material condutor e a partir daí vai ser ligado um dispositivo. O dispositivo depende dele, mas geralmente o dispositivo ele tem alguma finalidade. E essa finalidade vai ser por meio de uma transformação de energia. Por exemplo, o liquidificador. Quando você liga, vai ser ligado através da energia elétrica, mas ele vai fazer com que gire para que haja trituramento de um alimento, por exemplo. Então, o que a gente tem? Uma transformação de energia elétrica em energia cinética, que é a energia do movimento. Obviamente, o movimento circular. Isso vai ter a ver com vários dispositivos. Pode ser um próprio motor de um carro, por exemplo. Quando você liga, vai ter energia elétrica ali. E a partir daí vai gerar o deslocamento do carro, ou seja, mais uma vez, energia cinética. É muito interessante falar e usar o carro como exemplo, porque ainda falando de carro e associado ao conteúdo de potência, nós ainda temos uma outra potência que é utilizada, ou uma outra unidade, são chamados cavalos. Essa unidade relacionada a cavalo tinha a ver com o quê? Lá no princípio, a maior parte da força, tendo em vista que o conceito de trabalho se relaciona à força, era uma força realizada pelos animais. Por exemplo, nas grandes minas de carvão da Inglaterra, o que acontecia? Os cavalos levavam carvão de um local para outro, ou seja, eles também estariam ali realizando o trabalho. E através dessa ideia, James Watt verificou que ele levaria uma porção a uma determinada distância, ou seja, ele estaria ali realizando o trabalho, ou seja, poderia ser também utilizado como unidade de potência. Claro que um cavalo não corresponde, por exemplo, a um watt de potência. É um valor muito maior, dá mais de 700 watts de potência um cavalo. Mas também é uma unidade que era muito utilizada antigamente.
E quando a gente fala de potência, isso tem a ver diretamente com o consumo. Consumo, por exemplo, se a gente analisar nessa tabelinha, que representa uma tabela que mostra o consumo de energia elétrica, e apresenta-se na maioria dos dispositivos. A partir daí você consegue verificar se esse material é mais eficiente ou não, se ele consome muita energia ou se parte dessa energia é desperdiçada ou não. E a partir daí esse consumo ele pode ser verificado em kWh, que é uma unidade um pouco maior, de um submúltiplo de watts. Eu trouxe uma questão para a gente exercitar aqui um pouquinho, então vamos fazer a leitura e a resolução dela. Acompanha comigo. Considere um aparelho de potência igual a 100 watts, e aí isso transformado para quilowatts 0,1, que opera durante 30 minutos por dia. 30 minutos corresponde a meia hora. Ele quer saber qual é o consumo mensal, ou seja, se o mês tiver 30 dias, dessa energia elétrica. Ou seja, esse dispositivo ele tem um valor associado ao trabalho que ele realiza e ele vai ser ligado ali durante 30 dias, 30 minutos. Qual é o consumo dele? Então, para calcular, você pega aquela equação de potência, que é o trabalho dividido pelo tempo, e aí o trabalho vai ser o quê? A potência multiplicado pelo tempo. A potência foi dada na equação, bem como o intervalo de tempo. Então, já transformado fica 0,1 vezes meio. E observe o seguinte, ele pede o consumo mensal, ou seja, você tem que multiplicar por 30 dias, que é o valor que corresponde ali a um mês. Multiplicando as 3, a gente tem 1,5 kWh. Lembrando, a unidade de potência é watts, só que para a questão de consumo, a gente dá isso em kWh. Tendo em vista que fosse dado em watts, a gente trabalharia com valores extremamente grandes. Então, para dar uma reduzida, isso é transformado e aí o valor está em kWh. É o consumo mensal de um aparelho com a potência de 100 watts, que fica ligado 30 minutos durante um mês, ali um mês tendo 30 dias. Então essa foi nossa aula de potência. Vou revisar novamente para vocês não esquecerem. A potência é um conceito que associa energia, mas não somente energia, sim transformação de energia quando o material realiza o trabalho. Essa transformação de energia se dá no intervalo de tempo e um material que realiza mais trabalho no mesmo tempo que um outro, ele tem uma potência maior, o que faz, por exemplo, se eu falar de dispositivos elétricos, que ele também seja um pouquinho mais caro por ser mais eficiente. Ok? Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para ter acesso a essa aula, material sobre a aula e outros também. Eu te espero aqui na próxima. Até mais!